Oba, tudo bom? Vamos começar aí o nosso treinamento em grandezas elétricas, ok? Vamos lá, pessoal. Bom, o átomo. O átomo é o que compõe a matéria de tudo que a gente vê, né? Inclusive dos nossos condutores elétricos, dos nossos isolantes elétricos, dos equipamentos, de tudo. Tudo tem átomos. São formados de prótons, nêutrons e elétrons, e a partícula que nos interessa mais na formação da matéria é o elétron, né? O elétron se distribui em órbitas na superfície do átomo, a órbita dos elétrons. A representação aí dessa animaçãozinha mostra como é que eles ficam em cima do núcleo, né? E eles são a parte do átomo que são mais facilmente manipuláveis por energia, ok? Nos condutores isolantes, né, vamos pensar sobre o que são condutores e são isolantes. Os condutores são materiais como cobre e outros metais que têm uma grande quantidade de elétrons livres e que podem ser utilizados para conduzir energia elétrica, por isso que a gente chama condutor. Os materiais isolantes são o contrário disso, são materiais como borracha que não têm elétrons livres e não conseguem conduzir corrente elétrica. Os dois materiais são muito importantes quando a gente pensa em grandezas elétricas, né? O que são condutores elétricos exatamente? Né? É um material que oferece baixa resistência elétrica e possibilita passagem de corrente elétrica ao longo de si. Em sua estrutura, os elétrons livres têm conexão fraca com o núcleo, e quando você submete a ele a um potencial, uma diferença de potencial elétrico, acontece a corrente. Né? A gente tem a expressão máxima aí dos condutores elétricos são os cabos. Né? A gente usa cabo, fio, para fazer uma série de ligações e de máquinas elétricas. Né? O que é um material isolante? É o inverso. Oferece muita resistência à passagem de corrente elétrica. Né? É o que mesmo quando você coloca grandes tensões, você não consegue fazer com que a corrente se estabeleça. A gente tem aí a borracha, mas essa borracha de apagar aí não está meio fora do lugar. Mas a bota de proteção, as luvas isolantes, a fita isolante, que é um material que você usa para proteger o cabo, né, para proteger conexões elétricas que você fez, a capa do fio, e tem os materiais isolantes para instalação, né, que são cerâmicas e itens que você usa para fazer isolamento em instalações elétricas, ok? Bom, além de falar sobre os materiais, a gente precisa entender também as grandezas elétricas, que é o nosso principal alvo. Né? Então, aqui nós vamos falar do quê? Das principais grandezas elétricas, que é a corrente, a tensão, a resistência e a potência elétrica. Tá? Você vai ter que entender que unidade e grandeza são coisas diferentes. Né? Unidade é como você mede, por exemplo, temperatura. Você pode medir temperatura em graus Celsius, em graus Fahrenheit. Você pode medir a velocidade, pode medir metro por segundo, quilômetro por hora. Velocidade é a dimensão física e metro por segundo, quilômetro por hora é a grandeza que você a medida que você usa, né? Então vamos lá, vamos para dentro. Corrente elétrica é caracterizada pelo fluxo ordenado de cargas elétricas, né? Se move numa forma orientada. É uma das principais grandezas e sem corrente elétrica não tem funcionamento de equipamento. Né? As máquinas não vão funcionar se você não conseguir estabelecer uma corrente elétrica através dos condutores. Você pode olhar aí, ó, você tem aqueles elétrons livres lá que a gente viu lá no outro slide, né? Quando a gente coloca uma fonte de tensão e submete a eles essa diferença de potencial, as cargas elétricas vão fluir de um lado para o outro e aí vai se estabelecer uma corrente elétrica, né? Esse potencial elétrico normalmente vem da onde? Essa fonte de tensão aí que a gente está falando é a pilha, a bateria, a tomada, e o condutor está levando essas cargas elétricas aí, ok? Se você pensar em termos físicos, um jeito mais clássico de dizer, a corrente elétrica, que é medida em amperes, que é a unidade de corrente, é a unidade de ampere, ela é a carga elétrica que passa num condutor num determinado tempo. Então é Q sobre T, que é a carga elétrica, que é medida em coulombs, que não é o nosso alvo aqui, e o intervalo de tempo em segundo. Então 1 coulomb passando em 1 segundo num condutor elétrico estabeleceu uma corrente de 1 ampere. Né? Então essa é a característica. A gente vai ver que a gente tem forma de medir isso aí. Vamos chegar lá. Bom, tensão elétrica é caracterizada pela diferença de potencial elétrico em dois pontos. Resumidamente, podemos dizer que a tensão elétrica é a força necessária para movimentar o elétron para criar a corrente elétrica.
Diferença de potencial também se chama de força eletromotriz, de DDP, diferença de potencial, né? Tensão contínua é aquela que está na pilha, que não muda de polaridade. Tensão alternada é aquela que está na tomada, que muda de polaridade, como no nosso caso aqui, numa frequência de 60 vezes por minuto. Bom, a gente pode fazer uma comparação da tensão elétrica com um sistema de vaso, de uma caixa d'água, né? Quanto mais alta a caixa d'água tiver, mais potencial vai ter o fluxo que você vai fazer. O pessoal costuma dizer, vai ter mais pressão se botar a caixa mais alta. É mais ou menos isso. Você vai ter uma diferença de pressão maior e você vai ter uma capacidade maior de estabelecer fluxo. Você bota a caixa d'água mais alta, mais fluxo você vai ter na ponta da torneira, porque você tem o potencial da elevação dá um potencial gravitacional na caixa d'água, assim como a tensão elétrica dá um potencial para formar corrente elétrica. A gente pode fazer a comparação do diferencial de potencial com duas caixas d'água desniveladas, né? Uma mais baixa que a outra, uma vazia e outra cheia. Quando você liga o circuito, ou seja, quando você abre a válvula aí, se estabelece um fluxo de água que é paralelo, que é semelhante ao que acontece com a corrente elétrica, né? Na corrente elétrica você substitui a caixa d'água pela fonte, pela pilhazinha que vai gerar a diferença de potencial, tá? Fisicamente você chama a tensão elétrica, que é a energia elétrica, ou seja, a energia que está nos elétrons que estão livres, dividido pela quantidade de carga que está eletrizada. Então, quanto energizado está o elétron e quantos elétrons tem. É o que você chama de potencial elétrico. Nós não vamos usar essa fórmula, isso aqui é só para a gente ilustrar que existe uma forma para você pensar no potencial elétrico, né? Bom, e o último item é a resistência. O último item não, né? O outro item é a resistência elétrica, que é caracterizada pela capacidade que um corpo tem de oferecer, de se opor à passagem de corrente elétrica, né? O resistor, a resistência do chuveiro, a resistência do filamento da lâmpada, são tudo resistências elétricas, né? No sistema internacional, a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, que tem essa forma de escrever OHM, né, que é em homenagem ao cientista alemão que descobriu como é que se calcula, como é que se estabelece a resistência elétrica, né? Então você tem lá um material que você vai tentar passar uma corrente por ele, os elétrons estão tentando passar por ele, e você tem uma dificuldade de passar esses elétrons, vai criar uma diferença de potencial aí, mas não vai ter corrente. A corrente vai estar mais baixa. Ele não é tão isolante não é tão difícil quanto o isolante, mas também não é um condutor livre. E é muito interessante porque quando você passa a corrente elétrica numa resistência, acontece a produção de calor. O calor que acontece quando você está passando essa corrente, ele pode ser utilizado para aquecer uma água, para aquecer um forninho, para um montão de coisa. A gente já ouviu falar, o fio, quando está passando muita corrente no fio elétrico, ele fica aquecido, porque a corrente está passando por ele é muito alta e está provocando aquecimento. Então esse efeito de aquecer é um efeito da corrente elétrica passando, geralmente pela resistência. A resistência elétrica do chuveiro aquece a água por causa da resistência que é a passagem da corrente. Ok? Existem inúmeras aplicações para esse conceito aí. A gente diz que, de maneira geral, né, a corrente elétrica, a resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela seção transversal do fio. Vamos lá, o que é seção transversal? Eu tenho um fio aqui de 2,5. Eu tenho um fio aqui de 6 milímetros, eu tenho um fio aqui de 10 milímetros. Esse 10 milímetros, 6,5, 2,5, 6, na verdade não é milímetro, é milímetro quadrado, é a seção transversal do fio, né? É a área que tem sobre a face transversal do fio. E comprimento. Comprimento é o tamanho dele, o comprimento, né? 1 metro, 2 metros, 3 metros. E a resistência vai ser o resultado da resistividade desse fio. Esse fio tem um número, que é um número de resistividade que cada material carrega. Então, a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal do fio é igual ao que a gente chama de resistência elétrica. A gente vai usar isso no dia a dia? Não, mas é para você entender que o troço não vem do nada. Ele tem uma grandeza física associada a ele lá. Tá? Bom, aí a gente chega num conceito fantástico, que é o conceito da lei de Ohm. A lei de Ohm, ela nos auxilia demais, é a lei que você mais vai usar quando você começa a pensar em grandezas elétricas, né? Você tem a lei de Ohm, ele mostra para você que a tensão elétrica é igual a corrente vezes a resistência num circuito elétrico, ok?
E se você manipular essa fórmula, você vai poder calcular a corrente e vai poder calcular a resistência. Entenda bem, medir a tensão elétrica de um circuito e medir a corrente elétrica do circuito, consigo saber qual é a resistência dele. Sei qual é a resistência do circuito, consigo saber qual é a corrente que vai passar quando eu colocar uma determinada bateria. Então você pode usar essa equação matemática, essa formulazinha, medindo tensão, corrente, ou medindo tensão e resistência, ou medindo corrente e resistência, estabelecer qual é a grandeza que está faltando. Tá? Então ela é muito útil de maneira geral. Bom, o último grandeza elétrica que nós vamos pensar é a grandeza elétrica que a gente conhece como potência. Né? Potência elétrica é a medida da quantidade de energia no tempo que você está gastando. Né? Então você desenvolve um determinado trabalho, se você fez ele mais rápido ou mais lento, tem mais ou menos potência. Então a gente tem os exemplos do ferro de solda. Você tem um ferro de solda de 40 watts, tem um ferro de solda de 30 watts. Qual é a diferença deles? Não, vai aquecer mais, ou vai aquecer mais rápido, ou vai aquecer uma quantidade de solda maior. Você tem o forno de micro-ondas que entrega uma potência para o alimento, para poder aquecer. Um forno de micro-ondas mais potente vai aquecer mais rápido, né? Vamos entender melhor isso aí. Imagina esse caso aí, né? Você tem um bloco, uma massa, um bloco para você deslocar. Você tem que deslocar ele por 5 metros, né? São 5 metros de distância. Tem que pegar esse bloco de concreto e arrastar ele 5 metros. E aí, na situação A, você realiza esse deslocamento, para deslocar ele 5 metros, você levou 10 segundos para fazer. Na situação B, você realiza esse deslocamento de 5 metros do mesmo bloco, você realizou em 5 segundos. Na condição A, 10 segundos, na condição B, 5 segundos. Aí eu te pergunto, né? Vamos lá. Vamos pensar, a massa deslocada é a mesma na condição A e na condição B. O trajeto é o mesmo na condição A e na condição B. Se a massa e o trajeto são o mesmo, a gente diz que o trabalho realizado é o mesmo, né? Que trabalho é força de massa e deslocamento. Mas o tempo de B foi mais curto, foi um tempo menor. A gente pode dizer que a maior potência foi desenvolvida no segundo caso, no caso B, pois a situação em B realizou o trabalho mais rápido, então entregou mais potência. É aquela história, o carro vai de 0 a 100 km por hora em 10 segundos, aí esse outro aqui vai de 0 a 100 km por hora em 8 segundos. Qual que é o mais potente? O que fez mais rápido o trabalho, né? A potência elétrica ela é medida em watts. Como é que você faz a medida da potência elétrica? Né? A gente está falando de potência mecânica, aquela do bloquinho, deslocamento, beleza. A potência elétrica ela não é medida dessa forma, ela é medida em watts também, mas só que ela é medida através da tensão e da corrente. Então, a potência elétrica é igual a tensão elétrica em volts vezes a corrente elétrica em amperes. Existem outras formas de você medir, de você calcular a potência que estão aí embaixo. Mas ela nunca é uma medida só. Você sempre tem que medir tensão e corrente ao mesmo tempo para saber qual é a potência que um circuito está desenvolvendo. Como é que ele está, qual é a potência aí. Aí você tem aí essa montagenzinha, esse desenho da gravura, essa montagenzinha aí, que é uma fonte de tensão, que pode ser a tomada, pode ser a pilha, pode ser qualquer coisa que está aí marcando X volts, né? Você tem essa fontezinha de tensão aqui, que está te mostrando em X volts que está sendo aplicado. Você tem um medidor de tensão, medindo volts, e tem um medidor de amperes, que está medindo a corrente. E se você tem tensão em volts e corrente em amperes, você tem tensão e corrente, você consegue calcular a potência em watts. Mas sempre você precisa medir os dois, você nunca vai medir um só e resolver a potência, certo? Bom, aí agora a estrela do show, que é o instrumento de medida. A gente viu todas as grandezas elétricas importantes, agora vamos pensar no nosso instrumento de medida. O nosso instrumento de medida clássico é o alicate amperímetro, que você vai utilizar para fazer trabalhos diversos e para poder verificar o funcionamento de circuitos elétricos, de equipamentos e etc. Né? Como você mede tensão com o alicate amperímetro? Né? Existe um procedimentozinho. Você tem que definir qual é a escala que você vai medir. Você tem que girar o seletor do equipamento lá, esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho que a gente está vendo aqui é o seletor do equipamento. Você vai girar ele para a escala de tensão, que é a que a gente está vendo aqui, a escalinha de tensão aqui. Você vai escolher a maior tensão que você tem na escala,
para você poder ligar na tomada e ver. Observe que a gente está medindo corrente alternada, esse símbolo está mostrando corrente alternada, e a gente vai colocar ele aqui no 750 para poder fazer uma medição de uma tomada. Se você olha para essa tomada aqui pode ser 220 ou pode ser 110, eu não sei qual é a tensão. Se eu botar 200, eu posso queimar o instrumento porque ele pode ser uma tomada de 220. Se eu botar 750, eu vou ler 220 do mesmo jeito ou vou ler 110, eu não preciso botar na menor escala para fazer essa leitura, ok? Aí você vai encaixar suas ponteiras de prova onde está indicando que é a leitura de tensão e no comum. Esse aqui é o borne que é o comum. Esse aqui é para você medir tensão ou resistência. Você quer medir o quê? Tensão. Então você pode colocar um borne vermelho aqui. E o borne preto você vai colocar no comum para você medir isso aqui. Ok? Esse borne EXT é para uma extensão do instrumento que você não usa normalmente. Ok? Bom. Com cuidado você vai inserir as ponteiras na tomada, conforme está mostrando aqui a gravurinha, e você vai conseguir ler no display do instrumento o seu valor de tensão. Então você já viu como é que você mede tensão com alicate amperímetro, é bem simplesinho. Ok? A leitura direta, tem que tomar cuidado para não tomar choque, pegar só na parte que está isolada, né? Para você poder fazer essa leitura, fazer a leitura direta, conhecer o seu instrumento. Nem todos os instrumentos são iguais. Esse ele está falando desse instrumento que a gente está usando aqui agora. Bom, é como medir resistência com alicate amperímetro, né? Você vai colocar a ponteira. Lembra que eu falei a ponteira para medir tensão ou corrente? Você usa essas duas ponteirinhas aqui. Esse símbolozinho de ferradura é o símbolo de ômega, da letra grega ômega, né? E é onde você vai medir resistência elétrica com esse símbolo de ômega. E vai botar a outra ponteira no comum. Vai pegar o seu instrumento e colocar na escala de resistência que você quer ver, né? Se você acha que é uma resistência muito baixa, você pode botar nas escalas mais baixas. Se você está medindo uma resistência de 10.000 ohms, você pode colocar na escala de 20K. 20K são 20 mil. Essa símbolozinho K quer dizer 1000. Né? Se você quiser medir uma resistência muito mais elevada, você pode botar na de 2 mega, que é 2 milhões de ohms. E aqui a escala de 200 ohms. Normalmente os filamentos estão sempre nessas duas escalas aqui, você lê quase tudo que você vai ver em termos de motores e de filamento. Essa escala aqui de 200 já tem a história de fazer a medida de continuidade, né? Quando você encosta um no outro, além de ter uma indicação da resistência, você vai ter um aviso sonoro de que o circuito está contínuo. Você pode usar isso para medir continuidade. Ok? E aí você vai encostar as ponteiras no resistor que você quer medir ou no item que você quer medir. Atenção, você nunca mede resistência com circuito energizado ou com equipamento ligado na tomada, tá? Porque isso vai queimar o seu instrumento e vai dar uma leitura errada, sempre com o equipamento desligado. Ok? E você vai conseguir medir a resistência. Bom, como medir corrente com alicate amperímetro? Primeiro você vai definir qual é a escala de corrente que você vai usar. Você tem aqui a escalinha de corrente, né, que é esse Azinho com esse sinalzinho de tio está indicando que é corrente alternada que você vai medir. Você vai escolher a escala. Você consegue escolher a escala identificando qual é a potência do motor. Se você não tem a menor ideia de qual é a escala, você usa a mais alta e começa da mais alta e vai diminuindo para você poder ter uma leitura melhor. Mas sempre escolhe a escala, se dá dúvida, bota a escala mais alta. Você vai abrir o clamp, né, essa boquinha, essa parte do instrumento, né, você consegue acionar e abrir para você envolver o fio. O fio que você vai envolver ele tem que ficar no centro dessa abertura. Você vai abrir e colocar o fio aqui dentro e tem que ficar no centro dessa abertura aqui. Tá? E aí o alicate amperímetro vai conseguir medir a corrente alternada que está passando nesse fio. Nunca abraçar mais de um condutor de uma vez, é só abraçar um condutor por vez. Se você abraça o condutor que vai e que volta, os dois condutores do circuito, você não vai ler corrente nenhuma, você tem que ler ele em separado, é um condutor por vez que você mede a corrente, ok? E aí ao fazer isso, você vai conseguir ler no instrumento, lá no instrumentozinho, você vai ver o valor da corrente que está passando em amperes, ok? Aí, envolvendo o instrumento assim, você vai ter uma leitura. Esse instrumento aqui é um instrumento diferente um pouquinho, né, do nosso que nós estamos usando. É um instrumento da Fluke, Auto Range e tal. Mas aqui você consegue fazer a leitura direitinho, você vai ler a corrente que está passando aqui direto no display. Ok? Bom, eu estou sugerindo aqui uma prática para vocês fazerem de medições de correntes elétricas,
que é a medida de tensão, medida de corrente, medida de resistência. E, além disso, vai ter uma prática de potência. Então, eu quero que você, usando o seu alicate amperímetro, faça a medição de uma tomada próxima, registre isso em foto ou em vídeo, e manda para a gente poder ver como é que foi essa medida aí de vocês, se vocês conseguiram fazer. Descreva por escrito ou no vídeo que você está fazendo passo a passo como é que você está medindo, para a gente poder avaliar se você está medindo direitinho e saber que você chegou lá, conseguiu fazer o seu objetivo, que era aprender a medir corrente elétrica. Bom, medição de tensão elétrica. Medição de corrente é a mesma coisa. O seu alicate amperímetro e faça a medição de um aparelho de ar-condicionado. Você tem um aparelho de ar-condicionado, vê uma instalação, o disjuntor que mostra lá o ar-condicionado, coloca e faz a medida da corrente do ar-condicionado. Né? Registre em foto e vídeo, escreva como é que você fez, manda pra gente essa prática aí. Resistência elétrica é a mesma coisa. Usando o alicate, você vai preparar lá um pedacinho de fio, vai medir uma continuidade, ver lá que o apitinho tocou e tal. E meça também a resistência elétrica de um ferro de solda, a resistência elétrica de um chuveiro, sempre desligado, claro, né? E descreva lá como é que você fez isso aí, como é que foi o passo a passo. Ah, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo e tal. Registra numa fotozinha, num vídeo, pra gente ver que você fez a prática direitinho. Ok? Bom, por último a gente tem um exercíciozinho de potência elétrica, para você calcular a potência elétrica do circuito aí. Essa imagenzinha a gente já viu, né? Só que agora eu estou te dando qual é a corrente elétrica que está passando e qual é a tensão que está submetida a esse circuito. Eu quero que você me diga qual é a potência elétrica desse circuitinho, desse aquecedorzinho que a gente está vendo ali. Tá? Faça a mesma coisa que você fez nos outros, faça a mesma coisa que ele tá, faz essa continha e responde para a gente, ó, a potência elétrica do circuito, do aquecedor é tantos watts, você vai medir essa potência em watts, ok? Bom, esse era o que a gente tinha para ver para essa aula de hoje de grandezas elétricas. Façam as práticas e mostrem para a gente que vocês estão 100% por dentro de como é que funciona as grandezas elétricas mais básicas, ok? Qualquer dúvida vocês podem nos procurar, que estamos disponível aí para poder ajudar, auxiliar vocês aí em tudo que for necessário para a continuidade desse treinamento. O próximo passo agora é fazer o treinamento de circuito de refrigeração. Se tudo correr bem, semana que vem a gente já vai estar disponibilizando aí a aulinha sobre circuito de refrigeração. E a gente vai seguindo no nosso treinamento para obter finalmente lá de ter a equipe treinada direitinho para melhor executar a manutenção. Ok? Muito obrigado e até mais.